Quem já pegou Covid pode pegar de novo? Mas a gente não fica protegido depois de pegar pela primeira vez? Se a proteção não durar muito tempo, como vai funcionar a vacina então? Vamos com calma, que hoje vamos ver as informações recentes que a ciência nos trouxe a respeito da reinfecção pelo novo coronavírus. Vem comigo! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos ver o estudo recente sobre a reinfecção pelo novo coronavírus e também vamos dar uma olhada em pesquisas para saber se é possível desenvolvermos a proteção contra a Covid-19. Então aproveitem agora para curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar. Assim vocês ajudam bastante o canal e, de quebra, ajudam a divulgar o conhecimento e a ciência. Vamos tentar atingir a meta de 1000 inscritos no YouTube e 1000 seguidores no Instagram até o final do ano. Conto com vocês nesse desafio. Muito obrigado! Antes de falar sobre a reinfecção, vamos entender melhor o que acontece com os nossos níveis de anticorpos depois da infecção. E para isso, vamos dar uma olhada em 2 estudos. O primeiro deles foi feito em 65 pessoas que tiveram um teste positivo para o SARS-CoV-2 por PCR. Essas pessoas foram acompanhadas por 94 dias após o surgimento dos sintomas, e vários parâmetros foram avaliados no estudo durante esse período. Mas aqui, vamos focar nos níveis de anticorpos neutralizantes, que são os importantes para proteger contra uma nova infecção. Para relembrar o que acontece durante a infecção, eu recomendo que vocês confiram um dos vídeos anteriores, onde falamos sobre a linha do tempo da Covid-19. Mas nesse estudo, foi avaliado que os anticorpos protetores começam a ser produzidos já no dia 14 após os sintomas, e que o pico do nível deles no sangue é no dia 23, onde 60% dos pacientes possuem níveis considerados altos. Após 65 dias, o número de pessoas com esses níveis altos cai para 16,7%. E esses anticorpos vão diminuindo seu nível, em média, cerca de 10 vezes ao fim dos 94 dias, mas ainda se mantêm detectáveis. Então, podemos dizer que a proteção ainda pode existir depois de 3 ou 4 meses, mas ela é bem menor que o nível máximo detectado durante a doença. E falando em anticorpos detectáveis, vamos ao nosso segundo estudo. Dessa vez, a informação a respeito da proteção contra o SARS-CoV-2 apareceu em um navio. Isso mesmo, uma evidência de proteção veio de navio para os cientistas. Isso porque no estudo, que foi feito em Seattle, nos Estados Unidos, 120 pessoas que embarcaram em um navio de pesca foram testadas antes do embarque. Todas elas tiveram PCR negativo, sendo que apenas 3 delas apresentaram anticorpos protetores contra o vírus. Após 16 dias em alto mar, o navio teve que voltar porque estava tendo um surto de infecções pelo coronavírus, e um dos passageiros estava com sintomas e precisava ser hospitalizado. Então, todas as 120 pessoas foram testadas novamente, e aqueles mesmos 3 indivíduos que tinham anticorpos antes do embarque acabaram não sendo infectados, como confirmado por PCR. E dos outros 117, 104 foram infectados. Assim, esse estudo nos deu uma ótima evidência de que a presença dos anticorpos pode sim evitar uma nova infecção ou desenvolvimento da doença, o que é uma excelente notícia para o desenvolvimento de vacinas. Mas a pesquisa que eu gostaria de chamar mais atenção nesse vídeo é sobre a reinfecção, porque recentemente foi publicado o primeiro estudo no mundo com um caso confirmado de reinfecção pelo SARS-CoV-2. Nesse estudo, apenas um paciente foi estudado, que era um homem de 33 anos, morador de Hong Kong. No dia 26 de março, após sentir sintomas leves como tosse, dor de garganta e febre, ele foi testado e confirmado como positivo por PCR. Então, ele foi hospitalizado no dia 29 e a partir dali começou a melhorar, sendo liberado do hospital no dia 14 de abril, depois de testar negativo por PCR em 2 dias seguidos. Um tempo depois, quando o paciente voltou de suas férias na Espanha, via Reino Unido, para Hong Kong, ele foi testado positivo para o SARS-CoV-2 no aeroporto de Hong Kong, no dia 15 de agosto. Ele foi imediatamente hospitalizado, mas se manteve saudável, sem quaisquer sintomas de Covid-19. Essa segunda infecção aconteceu 4 meses e meio após a primeira. E o que realmente confirmou que era uma reinfecção é que o vírus da primeira era diferente do da segunda, mostrando que realmente o coronavírus não fica no nosso organismo depois da recuperação, como era suspeitado em alguns relatos médicos. No caso, o vírus da primeira infecção era relacionado com os coronavírus coletados em março e abril, enquanto o coronavírus da segunda infecção era próximo às amostras de julho e agosto. Nessa comparação, foi constatado que o genoma entre eles era diferente em 24 bases que causam 13 modificações em suas proteínas. Mas a importância de todas essas diferenças ainda não foi estudada. Em relação aos anticorpos, o interessante é que eles não foram detectados 10 dias após o surgimento dos sintomas da primeira infecção. Já na segunda, o paciente começou a apresentar anticorpos só no 5º dia de internação.
Porém, é importante mencionar que haviam poucas amostras de anticorpos disponíveis desse paciente, o que infelizmente dificulta entender o efeito deles na proteção contra a segunda infecção. Mas é possível concluir que mesmo os anticorpos não sendo detectáveis no início dessa segunda infecção, o paciente não desenvolveu os sintomas. Com esses resultados, o artigo dá algumas pistas de que o SARS-CoV-2 não irá parar de circular mesmo que tenhamos a imunidade de rebanho, já que essas múltiplas infecções são bastante comuns com outros coronavírus também, como os que causam resfriados, por exemplo, mesmo que a pessoa possua níveis altos de anticorpos no sangue no momento da infecção. Tá, mas e aí, Gustavo? Como é que ficam as vacinas nessa história toda? Em relação às vacinas, o estudo mostra algo que já se previa, que elas não vão garantir que a pessoa nunca mais pegue a doença, já que algumas pessoas podem ser infectadas mesmo após se vacinar. Isso também acontece com outras doenças respiratórias, como a gripe, onde uma pessoa pode ser infectada mesmo após se vacinar. Mas é importante ressaltar que, na vasta maioria das vezes, a doença irá se manifestar de modo bem menos perigoso. Então, o trabalho sugere que os estudos sobre as vacinas contra a Covid incluam grupos com pessoas que ficaram doentes e já se recuperaram. Dessa forma, será possível avaliar o que de fato acontece quando o sistema imune é ativado mais de uma vez contra os componentes do vírus. No momento, ainda não é possível confirmar se será necessário tomar vacinas com mais frequência contra a Covid, como anualmente, por exemplo, pois isso vai depender da efetividade das vacinas nesses testes de fase 3. Estamos de olho em qualquer atualização sobre esse assunto. Por enquanto elas ainda estão em teste, ainda é recomendado manter os hábitos de higiene, usar máscaras e manter o distanciamento social. E como vimos, isso vale inclusive para as pessoas que já ficaram doentes e se recuperaram. Bem, galera, vimos então que a reinfecção pelo SARS-CoV-2 é definitivamente possível. Contudo, caso uma resposta imune esteja montada, seja pela primeira infecção ou pela vacina, as outras infecções terão riscos bem menores, como acontece para outros vírus, como o da gripe. Fica aqui o meu agradecimento à seguidora Laís, que fez a pergunta que inspirou o tema desse vídeo. Se ficaram com dúvidas ou tiverem sugestões, é só deixar nos comentários que eu vou preparar vídeos a respeito dos temas assim que possível. Então, pessoal, se vocês gostaram dessas explicações, curtam o vídeo, se inscrevam, nos sigam e compartilhem. Ajudem o canal a bater essa meta dos 1000 inscritos no YouTube e 1000 seguidores no Instagram até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês, tanto para a divulgação do conhecimento, quanto para atingir esse objetivo. Valeu mesmo, de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.